Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá, Olá, doutora Vólia, boa boa noite, noite, tudo bem? tudo, tudo jóia? Betânia, falta o Yuri, né? Também Isso, virá. estou aguardando aqui ele entrar, vou Sejam... enviar um convite para ele aqui novamente. Boa noite, doutor Yuri, Boa noite, tudo bem? Como é que tudo estão? jóia? Graças Boa a Deus, tudo noite, bem. Yuri, tudo bem? Boa noite, Vólia. Satisfação revê-la. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está nos assistindo, doutora Vólia, doutor Yuri. Eu vou aqui apresentar os palestrantes da noite. Primeiro, dar uma boa noite a todos, dizer que o meu nome é Betânia Senra e Pádua. Eu sou formada em Direito pela UFJF, mestre em Direito e Sociologia pela UF, sou advogada, professora de Direito Processual Civil em cursos de graduação e também aqui no Instituto de Direito Real. E eu tenho um prazer enorme de apresentar a vocês os palestrantes desta noite. A doutora Vólia Bonfim Cassar, que foi desembargadora do TRT da Primeira Região, é mestre e doutora em Direito, foi membro da Comissão da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados e hoje atua como advogada e parecerista. E o doutor Yuri Pinheiro, que é juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, ex-juiz do trabalho no TRT da 15ª Região, já foi servidor do TRT da 9ª Região, assistente de ministro do TST e chefe de gabinete da desembargadora no TRT da 2ª Região. Bom, pessoal, ambos os professores que vão falar aqui para a gente essa noite, eles gravaram os nossos cursos sobre reforma trabalhista, sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Vocês podem adquirir estes cursos pelo Instituto de Direito Real separadamente, ou, se preferirem, nesse mês de novembro, nós estamos com uma promoção aí para aquisição de nossos cursos, de todos os nossos cursos, pelo Plano Jurídico Master. Então, né, sem maiores delongas, antes de passar a palavra para os palestrantes, eu gostaria só de dizer que a doutora Vólia, ela vai falar sobre o negociado, sobre o legislado, e o doutor Yuri vai falar para a gente hoje sobre audiência trabalhista e ferramentas de execução. Então, doutora Vólia, agradecendo mais uma vez, né, pela gentileza de ter aceitado o convite, estar aqui com a gente essa noite, eu passo a palavra para a senhora. Então, boa noite a todos presentes aqui, professor Yuri, Betânia. Agradecer aqui ao Instituto de Direito Real, que está patrocinando esse evento e também chamando todos para os nossos cursos que estão lá na plataforma. E nós vamos falar um pouquinho do negociado sobre legislado, que foi uma, aspas, novidade trazida pela reforma trabalhista, Lei 14.467, que acabou de fazer 5 anos, no dia 11/11. Participei de um evento grande na sexta-feira sobre os 5 anos da reforma trabalhista, com os ministros do TST, aqui no Rio de Janeiro, bem empolgante. E o meu tema lá também foi negociado sobre legislado e agora também será. E eu começo falando da reforma, da alteração do artigo 8º da CLT. A reforma trabalhista, Lei 13.467, acrescentou os parágrafos, né? Mas o principal para nós, terceiro do artigo 8º da CLT. E esse artigo terceiro, ele determina que a Justiça do Trabalho deverá examinar exclusivamente, importante essa palavra exclusivamente, porque você não pode acrescentar outros requisitos, apenas esses, a validade ou não da norma coletiva com o filtro do artigo 104 do Código Civil. E tentar, quando não for ou for decidir com esse filtro, a intervir o mínimo possível na autonomia coletiva. Olha o querido Rafael Miziara aí, boa noite, Misa.
Então, o que se quer dizer aqui é que as convenções coletivas e os acordos coletivos hoje estão acima da lei, naquela pirâmide de Kelsen. Primeiro nós temos a Constituição, depois nós temos o acordo coletivo, abaixo do acordo coletivo a gente tem a convenção coletiva, e tanto o acordo quanto a convenção revogam as leis. Mas sempre o acordo prevalece sobre a convenção. Como o acordo coletivo e a convenção coletiva são espécies do gênero negócio jurídico, isso é, espécie do gênero contrato coletivo, ele também passa pelo crivo do 104, e o 104 trata, como bem diz o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, dos elementos essenciais. Para a gente lembrar rapidamente a respeito disso, os negócios jurídicos têm elementos acidentais e elementos essenciais. Os elementos acidentais para a validade do negócio jurídico são erro, dolo e coação. Isso é, não pode haver o erro, não pode haver o dolo, não pode haver a coação, porque eles podem gerar a nulidade de um negócio jurídico. Não foi esse o requisito mencionado no parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, foram os elementos essenciais. E são elementos essenciais: objeto lícito, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Há outros, mas esses são os principais. E é nesse sentido que a gente vai agora estudar um pouquinho desses requisitos. Em relação aos sindicatos, é óbvio que os agentes são capazes. Há capacidade entre os sindicatos por serem pessoas jurídicas. E o outro lado estará a empresa ou o sindicato patronal, que também tem capacidade. Quando é que pode existir aí alguma discussão a respeito do tema? Quando, por exemplo, a gente tem um sindicato reivindicando a carta sindical, querendo desmembrar, sendo criado, e aí há disputa entre dois sindicatos, e aí isso vai ser raro, mas pode acontecer, o juiz do trabalho pode dizer, olha, essa norma coletiva não é válida porque foi formulada por um sindicato que ainda não foi reconhecido, e ele viola o princípio da unicidade sindical, e aí cada um vai apreciar da forma que achar correta. Objeto lícito está no 611B da CLT. O 611A também, nenhum dos dois exaustivos, ambos exemplificativos. O 611A diz as hipóteses de flexibilização de forma exemplificativa, e o 611, não sei porque que eu cismei com 12, B, fala do objeto lícito, que é quase a transcrição dos incisos do artigo 7º da Constituição, quase a transcrição desses incisos. Claro que nenhum dos dois é taxativo, basta ver que não tem lá no 611B a proibição de cárcere privado, proibição de livre expressão, e são direitos constitucionais. Então, nem todas as cláusulas proibidas estão taxativamente no 611B. Então, os dois primeiros requisitos são fáceis. A gente só está aqui passando muito rapidamente por eles para mencionar a existência deles. Então, agente capaz, objeto lícito, perfeito, fácil de entender. A grande dificuldade está exatamente na forma prescrita ou não defesa em lei. Por que é dito isso? Porque nós estávamos acostumados, e quando eu falo nós, eu falo não só da visão do juiz, mas da visão
dos agentes sociais, empregado e empregador, antes da reforma, nós estávamos acostumados com normas coletivas que vinham apenas para melhorar direitos, majorar direitos. E com isso, eu, pelo menos nos meus mais de 25 anos de magistratura, nunca analisei uma alegação de nulidade de norma coletiva. Exatamente porque não poderia o empregador alegar a nulidade se ele vai arguir a sua própria torpeza. Olha, deixei de registrar no mediador, olha, deixei de dar publicidade, o sindicato... Não, se ele prometeu benefícios não previstos em lei, se aquele é um contrato coletivo, e foi nesse sentido a jurisprudência firme, majoritária, cristalizada em várias OJs e posicionamentos do TST, inclusive cancelamentos de outras, como, por exemplo, o registro no mediador é apenas requisito administrativo, não torna nulo a não existência, se a publicidade, antes tinha a OJ, era necessária a publicidade ampla. Hoje em dia, com a pandemia, a publicidade tem sido pelo WhatsApp, né? Porque não se consegue, não estavam na época de lockdown, ou na época pior, todos ali no meio da empresa. Então, nós tínhamos ali requisitos que não eram vistos como essenciais para a validade do negócio jurídico. Mas a regra mudou. A partir da Constituição, e o Supremo já vinha tendo esse entendimento, mas por questões pontuais, como o PDV, como horas in itinere, havia, isso é, a partir da reforma, há essa visão da prevalência da convenção coletiva, do acordo coletivo sobre a lei. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, hoje, a convenção e o acordo podem revogar um dispositivo de lei, reduzir um direito previsto em lei ou excepcionar uma situação prevista em lei. Então, a coisa mais importante daqui é perceber que, quando existir um acordo coletivo ou uma convenção coletiva com um comando que diminui para os trabalhadores direitos previstos em lei, nós estamos diante da flexibilização. É importante falar isso porque nós vamos ter, daqui a pouco eu vou falar, do tema 1046, que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que falou exatamente, é constitucional a prevalência do negociado sobre o legislado, salvo direito constitucional, a gente vai tocar nesse assunto, mas a gente teve 2 semanas antes do julgamento do tema 1046, a gente teve a DPF 361, se o Yuri puder conferir se é esse número para mim, Yuri, por favor. Vou ver agora. Da DPF 361, salvo engano, que foi até julgado pela ministra Rosa Weber. Que era a 361 é sobre trabalho de crianças, Vólia. Não, então vê se é 391, põe a DPF do prevalência do negociado sobre o legislado dos motoristas. É uma DPF específica. Sobre TAC, né? Não é TAC, não. Motorista o transportador autônomo de carga. Ah, não, é sobre... Entendi isso. É sobre negociado no âmbito dos motoristas. A DPF 381, Vólia. Obrigada, tá vendo? Só errei o 6 pelo 8. É verdade. 381, obrigada, Yuri. Desculpa, Imagina. eu devia ter anotado isso aqui, não anotei. Bom, imperdoável, Vólia, imperdoável, inaceitável. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês é que a gente primeiro tem que olhar a norma coletiva. E aí vem o primeiro ponto do nosso debate. Eu ainda vou falar dos elementos essenciais, estou só abrindo uma janela. A gente ainda vai falar dos elementos essenciais em relação à forma prescrita e não defesa em lei. Vou abrir um parênteses para falar da diferença do tema 1046
para a DPF 381. E tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Um foi julgado 2 semanas antes do outro. Vamos ao exemplo. Quando você tem uma norma coletiva que reproduz o texto da lei, e isso já acontecia muito antes da gente falar a palavra flexibilização, muito antes da reforma trabalhista. Havia, inclusive, uma discussão, e depois foi motivo de uniformização de jurisprudência no TST, o descumprimento de cláusulas coletivas que apenas reproduzem o texto da lei, se isso pode aplicar a multa prevista na própria norma coletiva ou não. Bom, o importante é que, se for mera reprodução do texto de lei, não é para aplicar o tema 1046. Não é, vou repetir, para aplicar o tema 1046. Quando é para aplicar o tema 1046? Quando a cláusula contida no acordo ou na convenção coletiva é para retirar, suprimir ou reduzir direito previsto em lei. Quando a norma coletiva apenas reproduz o texto da lei, a gente pode aplicar analogicamente a DPF 381. Então, eu vou dar o exemplo da DPF 381 e a gente vai entender a diferença. A causa que subiu, e que foi motivo, e lembrem que a DPF vincula, é decisão e é precedente, vincula os órgãos inferiores, tem aquela cláusula nessas convenções coletivas, e me parece que isso é nível Brasil, porque eu achava que era só no Rio de Janeiro, mas depois que virou a DPF, eu achei que a coisa tem uma dimensão muito maior. Há uma cláusula nessa convenção coletiva, e a convenção não é acordo, que diz o seguinte: os motoristas fiscalizados estão inseridos no inciso 1 do artigo 62 da CLT. O texto é quase a reprodução do 62.1 da CLT. Um pouquinho com a redação anterior, porque ele ainda diz que, por serem trabalhadores externos, terão papeletas de serviço externo. É uma norma coletiva específica para motoristas de ônibus, de empresas de transporte de ônibus. Percebam, esse texto, não importa se a redação é igual, se é similar, mas se ele tiver o mesmo conteúdo, e diz que tem que ter anotação na CTPS da condição de externo, que ele, desde que não fiscalizado, ele então está excluído do capítulo da duração do trabalho. Quando ele é mera reprodução, ele não revogou nada. Se ele não revogou nada, prevalece a decisão, por maioria, da DPF 381. E qual foi a decisão? Olha, essa lei não revogou nada. Pode o judiciário trabalhista analisar cada caso para ver se há controle ou não desse trabalhador externo. Havendo controle de ponto, ele tem direito às horas extras, ou controle, ou fiscalização, ou mensuração, ou compatibilidade entre a fixação de jornada e o trabalho, nos moldes do 61.2, 61, o juiz do trabalho pode analisar. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, quando a norma coletiva reproduz a lei de forma idêntica ou similar, nós não estamos falando de flexibilização e não estamos falando do tema 1046. Nós estaremos falando da DPF 381, que, na verdade, diz o seguinte: juízes estão certos. Eles não estão simplesmente dizendo só por ser motorista já estão excluídos. Olha só. Vamos ver se dá para perceber. Seria uma flexibilização se tivesse escrito assim: todo motorista, controlado ou não, fiscalizado ou não, com jornada compatível ou não, está excluído do capítulo da duração do trabalho. Aí é uma flexibilização. Não é isso que está escrito. O que está escrito é no mesmo sentido do que está na lei. E qual foi a decisão que prevaleceu na DPF 381? Senhores juízes podem apreciar como já apreciavam como a CLT. No caso concreto, você vai ver se tem ou não. Vólia, eu abri aqui a DPF, só para passar umas particularidades aí para o pessoal, se você me permite.
essa DPF questionava decisões nossas, né? Questionava decisões da Justiça do Trabalho que condenavam transportadoras ao pagamento de horas extraordinárias, em Porque virtude... achavam que estava flexibilizando. Isso. Mas, como você disse, na verdade estava se aplicando a lei, porque a lei fala sobre a incompatibilidade de fixação de horário. Entendeu a Justiça do Trabalho naqueles casos que era possível fiscalizar. Como era possível fazê-lo, essa pessoa, pela própria interpretação da lei reproduzida nas normas coletivas, a gente não teria o afastamento das regras de duração, porque na prática tinha como ter o controle, mesmo antes da lei que assegurou o controle de jornada a motoristas. E, portanto, foi julgado improcedente a ADPF, as decisões nossas foram mantidas, mas chama atenção, olha, que eu fui verificar a contagem aqui dos votos, foi 6-5 essa ADPF. Eu falei, foi por maioria. E os ministros mais novatos votaram no sentido, né, todos eles, os 4 mais novatos, no sentido da procedência da ação, ou seja, de anular as decisões da Justiça do Trabalho, o que mostra essa tendência realmente de uma valorização à flexibilização máxima, né? Até porque teremos a aposentadoria. Olha, chama a atenção também que a ministra que puxou a divergência aqui, que digamos que mudou o curso desse julgamento, foi a ministra Rosa Weber, né, que se aposenta esse ano e que fará muita falta, porque é a ministra mais afeiçoada ao direito do trabalho, né? Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Yuri, não sei como nos outros estados, não sei aí em Minas, a cláusula da norma coletiva dos rodoviários é idêntica ao inciso 1 do 62, idêntica. Não dá nem para dizer, não dá nem para dizer assim, não, julgar errado. Não julgar errado. Se a própria lei permitia que ele fosse incluído no capítulo quando fiscalizado, então o texto da norma coletiva é o mesmo. Mas é diferente do tema 1046, eu vou fechar essa janela e vou voltar para a forma prescrita ou não defesa em lei, que era o que a gente estava vendo. Então, voltando, para a gente analisar normas coletivas que reduzem ou suprimam direitos trabalhistas sob o filtro do artigo 104 do Código Civil, só para quem entrou agora, lembrar agente capaz, objeto lícito, nós já vimos que é fácil, forma prescrita ou não defesa em lei. O que seria forma prescrita ou não defesa em lei? Isso está lá no 611 e seguintes da CLT. A CLT nos ensina como fazer uma convenção e um acordo coletivo. Como é que se faz uma convenção coletiva e um acordo? Então, vamos primeiro falar do acordo, que ele é um pouquinho diferente da convenção. Um acordo coletivo, teoricamente, é iniciativa parte dos trabalhadores, porque eles estão insatisfeitos, ou estão querendo alguma reivindicação, ou estão querendo uma condição de trabalho diferenciada. Ele, então, procura o sindicato, vai lá no 617 da CLT, o sindicato, então, percebendo se aquela reivindicação é, vamos dizer, importante, ele assume as negociações. Se ele recusar, e aí tem um monte de interpretações, porque na prática, né, uma coisa é o direito, na prática eles não assinam nada, não dizem que vão recusar, na prática às vezes tem algumas situações que não podem acontecer, então a CLT diz que você pode procurar em 8 dias a federação se existir, e se a federação não existir ou se recusar, você vai para a confederação. Nós vamos dizer que o sindicato aceitou aquela negociação, assumiu para si, a partir daí ele tem que convocar os interessados. Lembrem, no acordo coletivo votam interessados. Quem são os interessados? Todos os empregados, enquanto no
Na convenção coletiva só votam os associados. Isso é em princípio, se a gente aplicar a CLT, que daqui a pouco eu vou trazer uma discussão nebulosa a respeito do tema. Então, a partir dessa publicidade, e vai publicizar a convocação dos interessados para uma assembleia, para debate, da forma que o Estatuto determina, é jornal de grande circulação, é WhatsApp, é carta registrada, a empresa vai colocar lá também quais são os requisitos. E aí preenche aqueles requisitos, tanto da CLT quanto do Estatuto, faz a assembleia, ali se faz a deliberação das cláusulas reivindicatórias, a partir desse momento manda para a empresa então é chamada para negociar, ela diz, não, isso eu não posso, isso eu posso. E aí novas assembleias são feitas, também convocadas da mesma forma, para que se possa afinar e chegar a um consenso comum. E aí, quais são os debates em relação a isso? O que vigora? O quórum de deliberação previsto na CLT, 2/3 em primeira convocação, 1/3 em segunda, ou quórum de deliberação previsto no Estatuto? O que prevalece? O escrutínio secreto, isso é, a votação é secreta, prevista no artigo 524-F da CLT, ou aquilo que diz o Estatuto do Sindicato, que é uma pessoa jurídica, tem um estatuto. Ele pode dizer que o escrutínio não é secreto. O que prevalece? A forma de convocação em que foi iniciativa dos trabalhadores ou agora, ouçam bem, esse é um dos maiores debates que eu tenho enfrentado nas causas que eu estou advogando atualmente. Hoje, como a flexibilização interessa ao patrão e não ao empregado, porque flexibilizar significa reduzir direitos, quem provoca o sindicato dos trabalhadores não tem sido os próprios trabalhadores, tem sido quem? As empresas. Isso é, a empresa chega, não sei como, se telefonou, não tem prova, se mandou uma carta, não tem prova, se chamou o sindicato para ir lá, não sei, e diz, olha, eu quero criar um PDV com quitação geral para todo mundo aderir, todo mundo ser demitido com PDV e eu não ter passivo trabalhista. Ou eu quero reduzir os salários, ou eu quero diminuir esse benefício, ou eu quero tirar o plano de saúde. E aí o sindicato ouve da empresa essa reivindicação e simplesmente convoca para uma assembleia. Não convoca para saber se vale a pena prosseguir na negociação, que seria o passo correto pelo 617. Pelo 617, os trabalhadores, aqueles insatisfeitos, procuram o sindicato vendo que a reivindicação é firme, é algo ponderante, é algo importante, convoca os demais interessados para saber o que a maioria acha. A votação são de todos os trabalhadores, empregados daquela determinada empresa. Mas quando é a empresa que convoca, eu precisaria antes submeter aos trabalhadores se eles concordam com esse tipo de pauta. Isso não é feito. Outra questão que tem ocorrido comumente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, como é a empresa que quer flexibilizar, como é a empresa que quer reduzir direitos, ela convoca os trabalhadores para uma reunião dentro da empresa e convoca o sindicato para a mesma reunião. E aí eu pergunto, pode? A minha resposta seria, isso viola o que se chama de liberdade sindical. A liberdade sindical está, assim como a mediação e a conciliação, num ambiente que não seja contrário aos interesses do trabalhador. Como é que eu, dentro da empresa, na frente dos prepostos da empresa, com o jurídico da empresa, os donos da empresa, os meus chefes, vou votar contra algo que a empresa quer no ambiente dela? É isso que tem acontecido.
80% das flexibilizações, pelo menos que passaram por mim, e hoje já são mais, pelo menos lá no escritório, de 850 ações só nesse sentido, contra 3 ou 4 empresas diferentes, todos estão fazendo as suas assembleias dentro da própria empresa. Isso não é assembleia. Olha, isso aí para mim pode configurar até prática antissindical. Sim, também, mas os juízes não estão achando isso, está meio a meio aqui no Rio. Diz, qual é o problema? E aí eu digo, e o escrutínio secreto? Quer dizer que eu ainda digo quem votou a favor e contra? Como é que eu vou votar a favor de eu mesma perder o meu direito na frente da empresa? Gente, chega a ser surreal. Isso viola totalmente a liberdade sindical. Isso não pode ser feito dessa forma. Então, o que a gente tem percebido é que, vou abrir um outro parênteses dentro de tudo que a gente estava falando. Os sindicatos perderam a contribuição sindical compulsória. Com isso, perderam dinheiro. Quando você perde dinheiro, renda, né? A ministra... Não, foi o ministro Evandro que palestrou comigo, levou inclusive os valores de 2021. Nós tínhamos em 2017 algo em torno de 200 milhões, hoje a gente está em torno de 21 milhões de arrecadação de todos os sindicatos. Você levou lá os dados, chega a ser impressionante esses dados trazidos de arrecadação. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tira o dinheiro do sindicato e quem está sofrendo, obviamente, é o sindicato profissional, porque o patronal tem lá o sistema S, que mal ou bem sustenta, né? As confederações conseguem abocanhar um pouco da sua sobrevivência lá no sistema S. E, por outro lado, deu um poder extraordinário, que é o poder de revogar a lei. É um poder acima do Congresso Nacional, rápido, negociado e temporário. Eu revogo temporariamente, eu posso revogar por 1 ano, eu posso revogar por 2, que é o prazo máximo da convenção do acordo coletivo. E quando você tem, no mesmo ambiente, falta de dinheiro, extremo poder, você tem o vírus letal para algo chamado corrupção ou defesa de interesses não próprios ou não legítimos, porque o sindicato deveria representar a categoria e não o interesse próprio. Bom, como o meu tempo está acabando, o professor Yuri vai falar, rapidamente eu vou só comentar o tema 1046, que foi a decisão do Supremo, que julgou constitucional, isso é constitucional, a previsão do 611-A do negociado sobre o legislado, mas ele disse salvo direitos constitucionais. É bom lembrar que muitos direitos constitucionais eles são diminutos, eles são plásticos. Não entendi, professora? Pois eu vou falar. Exemplo, a Constituição, assim como o 611-B da CLT, diz que a hora noturna tem que ser superior à diurna. Ponto. Isso não pode ser revogado por norma coletiva. Mas quem diz que o adicional noturno é de 20% é a CLT, já que para o engenheiro é 25%, já que para o rural é 25%. Para outra categoria, em outra lei, pode ser maior. Então, o adicional de 20 ou 25 está na lei. O que a Constituição determina, assim como o 611-B, é que a remuneração do noturno tem que ser superior ao diurno. Isso quer dizer que você pode, através de uma convenção ou de um acordo coletivo, passar para 10% ou alterar a hora noturna de 52h30 para 60%. Ou dizer, por exemplo, que a hora noturna começa às 22h30 ou às 23h. Eu dou um exemplo clássico aqui do Rio de Janeiro, que quem faz curso de direito, né, quem tem filhos aí, adolescentes como eu, em universidade, o curso de direito na PUC, no Rio de Janeiro, se você fizer de manhã, são 5 anos. Se você fizer à noite, são 5 anos e meio. Por quê? Porque eles não querem que os professores deem aula a partir das 22 horas, porque o adicional noturno
aumenta o valor da hora dele, sai mais caro e você não pode repassar para a mensalidade, porque quem é diurno ou noturno paga a mesma coisa. Então, você vai estudar, só estou dando um exemplo para a gente entender, 6 meses a mais, vai se formar 6 meses depois do pessoal da manhã, só porque, ao invés de ser 22h30 ou 22h40, a hora noturna começa às 22 horas. Ora, por que não fazer um acordo coletivo com essa universidade, um acordo coletivo dizendo que é possível a hora noturna dos professores começar a partir das 22h30, 22h40, 23 horas? Isso é possível. Vólia, aqui em Minas Gerais é muito comum nós termos normas coletivas que pactuam que as horas em prorrogação ao trabalho noturno, né, depois das 5 horas para o trabalhador urbano, que elas não são remuneradas como noturnas, né? E a jurisprudência tem entendido, pós-reforma trabalhista, como possível. Isso, revogando aquele parágrafo 5º do 93, se eu não me engano, que fala que as prorrogações do trabalho noturno se aplicam... Isso, justamente porque está previsto na lei e não em sede constitucional. Perfeito. Né? Isso é uma flexibilização, não é só contra a súmula, é revogando o dispositivo de lei. Perfeito, é isso que é flexibilização. Mas eu queria tocar num tema, já que eu não quero avançar muito para dar espaço, óbvio, para o professor Yuri também, falar do tema 1046, porque também não quero tocar nesse assunto, mas a gente sabe que desde o novo CPC e com as decisões do Supremo, isso já era até um entendimento anterior ao CPC, não é só o dispositivo que vincula, também nós temos ali a ratio decidens, isso é tudo que está sendo decidido dentro, como fundamentação daquela decisão. E numa passagem ele diz assim, como por exemplo as cotas. Então, quando o Supremo diz que pode flexibilizar menos aquilo que está na Constituição, ou, como por exemplo, as cotas, fala das cotas. Quais são as cotas que nós podemos falar? Cota de aprendiz, cota de deficiente. Pessoalmente, não sei se o professor Yuri pensa igual ou não, por um acaso, nessa palestra que eu fiz sexta-feira, 4 ministros estavam presentes, 4 concordaram, eu achei que ia ser vaiada, eu achei que eles iam tacar pedra em mim. Acho que cabe um distinguishing. O que é isso? Realmente, você não pode jogar para a convenção e o acordo a flexibilização de cotas só por flexibilizar. Isso é, ao invés de você ter 5% lá do número de empregados para empresas com mais de tantos empregados, que você não vai respeitar, vai baixar para 1%, só porque você quer. Isso também não pode, porque, embora não esteja explícito no 611B, isso faz parte de um sistema de proteção a esse trabalhador, que é a criança e o adolescente, é um estímulo a ele. Mas eu acho que a gente pode fazer um distinguish para determinadas situações. A gente sabe, por exemplo, a questão do aprendiz em relação a, especificadamente, ao trabalho armado de vigilância. O TST já tem decisões a favor e contra, mas a maior parte a favor, dizendo não interessa, tem que cumprir a cota. Não importa. Pois eu acho que, nesse caso, poderia flexibilizar, porque você tem só acima dos 21 anos, até os 24, a possibilidade de contratar ali aprendiz com formação profissional em vigilância armada, já que o aprendiz tem que estar afastado, não só por conta da legislação, mas pela lista TIP, piores formas de trabalho infantil, desses trabalhos que lhe fazem mal. Um outro exemplo, e são muitos clientes meus nesse sentido, são as empresas que terceirizam mão de obra. Eu sei que com a lei nova, né, a conversão da medida provisória, agora eu não vou saber de qual, se o Yuri puder procurar, com a lei nova, 14.000, esqueci o nome, com a lei nova isso está facultado, isso é, a lei nova é explícita, dizendo o contrato na terceirização pode prever que os aprendizes ficarão no tomador. Mas ele não obriga a ficar, ele diz que o contrato preverá.
Mas se o contrato não tiver a previsão, eu sou a empresa que terceirizo limpeza, terceirizo faxina, que são trabalhos absolutamente sem nenhuma técnica ou expertise para ser aprendida. Eu, então, tenho, sei lá, 7.000 empregados nos tomadores diversos para fazer limpeza, tem que, então, ter aprendizes e eles não querem receber os aprendizes. E aí fica no administrativo da empresa, 100 e poucos empregados, aprendizes, tendo que trabalhar em alguma... Né, você contrata alguém para ensinar, põe no SESC, no SENAC, mas o tomador não quer receber. Então, eu acho... Você até desvirtua, né, Vólia, o sentido da aprendizagem, né? Desvirtua, mas aí que é a colocação. Algumas atividades, como as empresas que são só para terceirizar essas atividades de limpeza, ou aquelas ligadas a algo que faz muito mal aos menores, no caso de aprendiz. E, por exemplo, eu dei um exemplo, um caso que eu julguei quando ainda era desembargadora, que era a Petrobras fazendo um edital de convocando as pessoas para o concurso público para trabalharem em plataforma marítima. E aí, nesse edital, ele diz que os deficientes, que a gente também tem cota de deficiente, só poderiam ser desse tipo. Não poderiam ter surdez, cegueira, cadeirantes, não poderia ter um membro a menos, um braço, uma mão, não sei o quê, mas poderia ter menos um dedo. E aí o Ministério Público, enfurecido, pede a nulidade daquilo, pede dano moral coletivo. Olha, a norma coletiva poderia ter dito isso, porque isso é para proteger o próprio deficiente, porque a perícia demonstrada, e ele juntou o PCMSO, o PPRA, juntou o gráfico, né, a planta baixa, não tinha uma escada de escada, quer dizer, 90% das escadas de um andar para o outro é aquela que você vai subindo, a vertical, que é um degrau em cima do outro. E um cadeirante não anda nesse lugar, além de ser um ambiente absolutamente perigoso. Como é que você vai colocar aprendiz ali e deficiente? Então, essas raras situações, mesmo diante da dicção do Supremo Tribunal Federal, eu sei que isso não está no dispositivo, que esse não foi o objeto, claro, mas ele, en passant, ele fala do tema quando vai julgar a ação que virou o tema 1046. Então, a minha sugestão é que as normas coletivas pudessem também ser utilizadas com responsabilidade para essas situações. Yuri, falei demais, vou te dar aí a palavra. Não, imagina, Vólia, que é isso, é sempre um prazer ouvi-la por aqui, saudar aí todo mundo que vai passando aqui pela live, aí muitas pessoas conhecidas, eu não ia te interromper para saudar, então eu faço a saudação genérica, mas esse dispositivo da aprendizagem, Vólia, que você falava, é o artigo 431, né? Ele passou por diversas modificações, e nós tivemos algumas medidas provisórias, tivemos algumas leis que modificaram também essa redação, mas acaba que nós temos hoje em vigor a redação de 2017 mesmo, que prevê essa possibilidade de ele estar na tomadora de serviços, né, pela Lei 13.420. Depois a gente teve uma sofisticação de medida provisória que acabou não sendo convertida em lei propriamente dita. Mas, olha, tem um outro caso também sobre aprendizagem, sobre cota, que a SDC julgou, e particularmente eu tenho um pouco minhas dúvidas sobre o julgamento, mas é um caso sobre aeronautas. Tinha uma norma coletiva dos aeronautas em que era excluído da base de cálculo os cargos, os empregos de piloto, copiloto e comissário, chefe de cabine. Essas pessoas eram excluídas da base de cálculo e assim você não considerava para fins da cota de aprendizagem ou de pessoa com deficiência. A alegação é que não teria como haver aprendizagem e também não seria seguro colocar pessoas com deficiência para esses cargos. Isso é fato, né? Mas a aprendizagem e também
a alocação de pessoas com deficiência, ela não precisa ser no cargo de piloto, copiloto, ela pode ser em outras funções de terra, digamos assim, outras atividades, e demandar algum tipo de aprendizagem ou aproveitamento daquela pessoa específica. Então, por entender que violava direito constitucional, o TST acabou anulando essas normas coletivas. A minha dúvida, Vólia, é porque se fala em proteção às crianças e adolescentes, que seria matéria de vedação também no 611B. Mas não necessariamente nós teremos crianças e adolescentes, né, na aprendizagem. Então, eu acho que o argumento ele fica parcialmente correto. Mas uma coisa, Vólia, que eu queria te ouvir é sobre essa tese que foi fixada no tema 1046. Embora o tema 1046 ele tenha dito, olha, pode flexibilizar, é possível a flexibilização, nós podemos reconhecer, nós reconhecemos a prevalência do negociado sobre o legislado. Embora tenha sido dito isso, tem uma parte final que ela salva uma possibilidade interpretativa, ela salva a análise de casos concretos, que é essa parte que fala, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. É essa a terminologia utilizada pelo Supremo no julgamento do tema 1046. Direitos absolutamente indisponíveis. E aí a dúvida é, o que é para você, Vólia, direito absolutamente indisponível? Só aqueles que têm sede constitucional? A gente entra numa seara um pouco complexa, né? Uma seara extremamente difícil. Não é fácil responder, acho que cada um vai ter uma resposta do que é absolutamente indisponível. A gente também travou esse debate lá nesse congresso de sexta-feira, mas uma coisa é certa, a própria Constituição permitiu a flexibilização de alguns direitos. Por exemplo, ele diz que o salário é irredutível, salvo acordo e convenção. Então, ele disponibilizou isso. A própria Constituição diz que a jornada é de 8 horas e 44 semanais. Então, disponibilizou, salvo acordo de compensação. Então, a compensação pode aumentar a jornada desde que reduza num outro. E não foi por outro motivo que a própria CLT, no 611A, não, acho que é no B, tem um parágrafo que diz não se enquadram nas proibições acima as normas relacionadas a intervalos, né? Os intervalos e as normas de duração do trabalho. Então, regras sobre duração do trabalho e intervalos. É no B, no parágrafo único do B. No parágrafo único do B fala exatamente isso. Então, permitiu a flexibilização desses direitos. Agora, é muito difícil dizer, não vai dar tempo, né? Óbvio que a gente não tem o tempo suficiente, mas a teoria é muito bonita, né? Vou contar aqui um caso rapidamente. Dois meninos entraram numa chaminé muito suja, de carvão, e desceram. E um saiu limpo e o outro sujo. E aí eu pergunto, quem é que vai tomar banho? Uma pessoa diz, olha, o limpo olhou para o sujo e disse, nossa, eu devo estar igual a ele. Então o limpo foi tomar banho. O sujo olhou para o limpo e disse, não, eu estou limpo, porque ele saiu limpo. Outra pessoa vai dizer, não, eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar para mim. Eu olhei para mim e me vi sujo, então eu vou tomar banho. O outro olhou e falou, não, eu olhei para mim e eu estou limpo. Bom, mas disso tudo, o mais importante é impossível duas pessoas entrarem numa chaminé suja e sair uma delas limpa. Então, não importa a teoria, nem importa a posição, o que importa é a prática. O direito na prática é disponível para aquele caso, naquela hipótese, aquilo pode ocorrer. Qual é a exceção? Qual é a repercussão dessa decisão? Então, eu acho que essa parábola, né, trazida por algum dos pensadores, inclusive pensadores juristas, é muito para nós. Quando a gente fala, não, a cota não pode ser flexibilizada assim como regra,
Mas quando você pega um caso concreto em que isso inviabiliza a própria vida da empresa, em que o próprio Instituto da Aprendizagem se descaracteriza, você olha a prática e tem que adaptar. O direito foi feito para que ele possa ser praticado. Se ele não for praticado, não tem sentido. Então, você pode me dar milhões de exemplos, eu a concordar, achar bacana, mas no caso concreto, as argumentações trazidas vamos dizer, nossa, mas esse caso realmente é um caso excepcional. Eu acho que a gente pode abrir aqui uma exceção. E, então, nesse sentido, eu diria, a maior parte dos direitos constitucionais, ou a maioria, ele já traz aí uma roupagem de direito indisponível. Mas isso é só uma teoria, né? É aquilo que eu disse. Você pode me contar que duas pessoas entraram numa chaminé suja e que uma saiu limpa e outra suja. Eu vou dizer para você, eu não vou acreditar, porque não é crível que uma pessoa entre numa chaminé suja e saia limpo. Então, o que importa é o que acontece na verdade. Então, era isso que eu responderia. É verdade. Eu lembrei aqui, Vólia, mas antes só mandar aqui um abraço e meus sentimentos ao doutor Luiz Fernando Lucci. Meus sentimentos, ele disse que teve que atuar em um processo que tinha um parecer seu. Meus sentimentos aí, doutor Luiz Fernando, tarefa muito inglória, viu? Mas tudo depende muito da perspectiva que você analisa realmente, né? Eu lembrei da máxima do jurista francês Georges Ripet, que ele diz que quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Como você disse, o direito é feito para realizar a justiça, e a gente nunca pode perder, ter em mira essa função de equidade do direito. E vai depender muito da perspectiva, né? Que número você enxerga aqui, Vólia? É um 6 ao contrário. É um 6. Ou um E 2, aqui, pode ser um 2 e também. aqui que número vocês 9 ao enxergam? contrário também. 9. Ao Um 9. contrário. Pois é, Ao depende da contrário. perspectiva que você analisa, né? E aí muitas vezes, é por isso que às vezes também a interpretação autêntica, quem fez a norma, tem a sua importância também, né? Porque eu sei o que eu escrevi, mas vocês vão analisar, e vai depender do tipo de conjectura. Não vai dar tempo aqui. Nosso amigo Fernando Bentes, doutor Fernando Bentes, um grande abraço, ele já tinha me advertido que provavelmente a gente não conseguiria abordar as duas temáticas, e ele disse, a gente pode marcar um outro dia, Yuri, para falar sobre audiência e ferramentas de execução. Então, a gente vai batendo esse papinho aqui, vai aproveitando esses últimos minutos sobre essas questões relacionadas aqui ao tema 1046. E tem uma outra situação, Vólia, que é a do descanso semanal remunerado. A Constituição fala que o descanso semanal remunerado ele deve ser preferencialmente aos domingos. E tem norma coletiva que fixa que esse descanso vai ser a cada 4 semanas, que vai ser a 8 semanas, e a gente tem aquela polêmica em virtude de uma portaria que orienta os auditores fiscais sobre uma periodicidade de 7 semanas, né? A cada 7 semanas. Há quem entenda que deveria aplicar do comércio para todos. Esse, aliás, é o posicionamento atual do TST. A mulher, que é uma semana sim, outra não. Isso, exato. Quinzenalmente, né? Então, a gente já tem uma discussão sobre ótica legal, se essa periodicidade de 7 meses, de 7 semanas, perdão, ela é válida ou se aplicaria a da mulher ou a dos comerciários para todas as categorias. E algumas normas se miscuem nisso. Mas ao se imiscuir nisso, está transacionando sobre um direito absolutamente indisponível, é uma discussão. Qual a sua opinião, Vólia? Não, acho que não. O que é indisponível é você excluir o direito ao repouso. Isso é indisponível. Todo mundo tem o direito ao repouso, preferencialmente aos domingos. Mas se você fixar ele sempre às terças, ótimo. Olha o Fernando Bentes aí. Um abraço. Tá reforçando aqui o convite. Isso, perfeito. Ele já tinha me advertido aqui com a sua experiência, né, de que provavelmente seria difícil. Depois a gente marca essa outra parte. Com certeza. Doutor Fernando, mandar um abraço aí para o doutor Arthur Ilídio. O doutor Arthur Ilídio é dono de uma consultoria, inclusive trabalhista,
Contabilidade em geral, chamada Gomes de Matos, um grande amigo, ele tem uma grande virtude, eu aproveito o momento só para esse parêntese, para mandar um abraço ao meu amigo Marcelo Paes, meu amigo Alex Santiago, que é coordenador do curso de Direito da UFC, Dr. Arthur Ilídio é diretor do Fortaleza, classificado ontem para Libertadores, passaram alguns torcedores, então sintam-se abraçados por esse feito inédito, tá bom? Mas, enfim, Vólia, a carga semântica do preferencialmente, às vezes, suscita um pouco de discussão, né? O TST entende que essa periodicidade de a cada 7 semanas torna a coincidência com o domingo não preferencial, mas ela torna excepcional, porque a gente vai ter quase 2 meses para que possa coincidir com o domingo. Numa ótica, numa perspectiva teórica, me parece absolutamente correto isso, mas voltando para a prática, em algumas situações torna praticamente impossível que você conceda o descanso em domingo a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, né? E aí isso joga muito para a realidade de cada situação novamente, né, Vólia? Acho que os sindicatos devem negociar, saber o que é melhor para a categoria, né? Exato. Então, isso é bem importante. Basta ver que entre a regra da mulher, que diz que é um domingo sim, outro não, e a regra do comerciário, que é um domingo na terceira semana, a prevalência de que a mulher está inserida no comércio. Então, que foi recepcionado, ora, reduziram o direito dela. Mas isso é bom para o comércio, porque são exatamente algumas categorias de comércio, como salão de beleza, atendimento de supermercado, farmácia, que o ideal é que funcione aos finais de semana, Sim, que é o tempo, exato. a hora que todo mundo tem. Então, o objetivo não é suprimir, nem nunca coincidir. O objetivo é se adequar àquele caso. Então, eu não vejo nenhuma problemática, eu acho que ele é perfeitamente possível flexibilizar. Lembrem que a flexibilização envolve redução, exceção ou revogação. Nesse caso, não é por revogação. Né? Por revogação é de direitos legais, sim, ou aqueles que a própria Constituição permite que ocorram. Doutora Vólia, Vólia, doutor Yuri, opa, desculpa eu interromper, mas é diga aí, porque o Betânia, nosso claro. tempo está chegando ao fim, a discussão está maravilhosa. Ficaria aqui a noite inteira ouvindo vocês dois falando, mas infelizmente a gente precisa encerrar. E eu queria encerrar agradecendo imensamente a oportunidade que vocês nos deram essa noite, nos presentearam com essa brilhante palestra da doutora Vólia, brilhante discussão que o doutor Yuri trouxe, acrescentando as discussões. Queria mais uma vez, doutor Yuri, dizer, né, que nós estamos aqui abertos a um convite para uma live para falar de audiência trabalhista, para falar das ferramentas de execução, a hora que o senhor puder. É só nos dizer que a gente está disponível. Será um prazer imenso. Doutora Vólia, mais uma vez, muito obrigada. Desculpe interromper, né, a fala de vocês, mas é porque a gente está chegando ao fim, senão a gente não consegue fazer os agradecimentos. Aproveito para agradecer ao Instituto Direito Real, ao Fernando Bentes, à Betânia, ao Yuri, que está aqui, coitado, engoliu o tempo dele. Imagina. E eu encontro todos vocês, peço desculpa a várias pessoas que eu vi aqui, que a gente, por conta do tempo, não pude parar para cumprimentar todos esses que ingressaram na live, e a gente se encontra aí na próxima live do Yuri. E aí eu que pergunto para ele, aí ele tem que responder. Muito bem, muito bem. Olha, só para fechar mesmo, que a Vólia falou, geralmente você pactuou a norma, você não vai alegar nulidade. O pior, Vólia, é que já encaminhando para o final, a gente às vezes se depara com algumas situações ousadas. Sindicato, por exemplo, que pactuava um intervalo de 30 minutos e depois ele alegava que era nulo, porque tinha que ser 1 hora. Tem muito aqui no Rio isso. Ele certamente usou esses 30 minutos. Não, vamos pactuar em 30 minutos. Ele teve alguma contrapartida maior para isso e depois ele alegava a nulidade. Aí, para mim, é uma violação da boa-fé objetiva, venire contra factum próprio, né? Vedação, comportamento contraditório. Assim como também eu vi, recentemente, pós-reforma trabalhista, uma situação
em que a empresa alegava a nulidade de um tempo médio fixado de deslocamento, que não é obrigatório, mas pode ser fixado, e a empresa alegava e queria produzir prova oral, para dizer, não, na norma coletiva tinha 40 minutos, mas na prática eram só 20, e queria produzir prova oral. Antigamente o trabalhador dizia, 40 minutos não, são 50, 70, 80, 90, 1h30, que é 1h30, 90, né? 2 horas. E aí ele queria produzir para dizer que era mais. E agora, após reforma, eu vi um caso de um empregador fazendo o contrário. Então tá, gente. Até logo. Um beijo, gente. Boa noite. Pessoal. Feriado amanhã para vocês. Igualmente. Tá tchau, tchau. Até logo.